Esta é a Rádio Papagaça, transmitindo de Bom Conselho, Pernambuco, informando na velocidade do rádio, com propagação do seu sinal para o mundo no portal radiopapagaça.com.br. Rádio Papagaça. Rádio Papagaça. Primeiro lugar de ponta a ponta. Organização Hélio Urquiza. Papagaça Debate. Patrick Oliveira. 11h08, 11h08, aqui na Papagaça de Bom Conselho, está começando o nosso debate. Mas antes de dar um recado, fala da Madeireira Supará. Olha, sabe aquela construção ou reforma que você está querendo fazer na sua casa, no seu estabelecimento comercial? Não fique correndo para lá e para cá, não, vá direto a Madeireira e Material de Construção Supará. Lá você encontra materiais de construção com qualidade e o menor preço da cidade. Pagamentos à vista tem desconto. Você vai pagar no cartão, suas compras podem ser divididas em até 18 vezes sem juros. Eu disse 18 vezes sem juros. Lá você encontra madeiras como timorana, compensada ali de outros. Não fique para lá e para cá. Vá direto a Madeireira Supará, na Rua Cleto Campelo, número 216, em frente ao hospital. Rua Cleto Campelo, número 216, em frente ao hospital. Se você vai construir, se você vai reformar, Madeireira Supará é o lugar. Madeireira e material de construção é Supará. 11h09, nossa conversa hoje com a doutora Maiara Santos. Ela é clínica geral e pós-graduada em saúde preventiva. Obrigado pela aceitação do convite, doutora Maiara Santos. Muito bom dia. Bom dia. O Fábio Belo, ele é diretor de vigilância em saúde. Obrigado pela aceitação, Fábio Belo. Muito bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Papagaça. Estamos aqui para ir ajudando a população a discernir, a dirimir algumas dúvidas. Que inclusive hoje vamos permear por vários assuntos. Eu quero começar com a hanseníase, que inclusive está aqui na pauta, que ontem foi o dia de prevenção, né? Ontem foi o dia nacional de combate e prevenção, além de outras doenças, a hanseníase. Eu já começo perguntando à doutora Maiara o que é a hanseníase. Meu querido, a hanseníase, ela é uma doença infectocontagiosa, né, causada por uma bactéria e que tem um grande valor na nossa população. Por quê? Porque é uma doença que a gente é mais negligenciada, não é falado muito sobre essa patologia. Por quê? É uma patologia que ela às vezes é de difícil diagnóstico, né, e quando às vezes é diagnosticado já está em fases mais avançadas. Então, é uma patologia que a gente precisa muito chamar a atenção da população, porque trazendo essa conscientização para a população, nós podemos ter o diagnóstico precoce e a cura desse paciente. Sobre o diagnóstico que eu pergunto, como é que a gente deve reconhecer, como é que o sujeito deve entender que é hanseníase? Certo. O paciente, quando ele apresenta a hanseníase, ela quando o paciente tem o contato, né, com essa bactéria, ela demora aí por volta de 1 ano para começar a ter sinais e sintomas. É uma doença de caráter lento, né? É de caráter lento e progressivo. Então, por isso que eu falo que o diagnóstico ele tem que ser o quanto antes precoce para evitar sequelas. Então, a questão como se pega a hanseníase, ela vai ser desse contato de paciente com pessoas infectadas de processo prolongado. A hanseníase é o que pode se chamar de lepra ou não? Isso. Antigamente, na década de 60, os pacientes, né, quando eles eram muito isolados, né, da população, eles eram colocados em lugares assim fechados, longe da sua família, então ficava anos e anos sem ver a sua família, porque antes não tinha a cura, não tinha o tratamento, né? E tinha pacientes também que na década de 60 andava com sinos para identificar na população que aquele paciente tinha lepra. Então, era uma patologia que até hoje sofre muito preconceito da população. E hoje nós temos a cura, sabemos que não é bem assim, que nós podemos ter um acompanhamento do paciente, ele ter a vida normal, né, e seguir sua vida tranquilamente. Ô Fábio, quando ela fala em lepra, na Bíblia cita muito o leproso, quer dizer, o leproso que era isolado, quer dizer, já desde aquela época que na Bíblia cita lepra, que já existia a doença e que hoje tem cura, né?
Exatamente. Do ponto de vista histórico, a lepra ela é um agravo, uma doença que assola a humanidade já há bastante tempo. Desde os tempos bíblicos, permeando os tempos medievais, chegando aos tempos modernos e a contemporaneidade, no caso, nos dias de hoje. Do ponto de vista de cura, anteriormente nós não tínhamos, a humanidade não tinha a possibilidade de fazer o que nós temos hoje, que é a produção de medicamentos específicos que fazem com que a pessoa possa ter cura. E aí as pessoas, inclusive o nome leproso e o nome lepra é um nome que assim, é muito estigmatizado. Quando você diz assim, a pessoa está com lepra, todo mundo... Aí quando diz assim, é hanseníase, parece que colocou um temperinho, aí ficou... É uma espécie de um eufemismo, né? Exatamente. O que é, vamos dizer assim, bom por parte da população que trate as pessoas e os pacientes com hanseníase, com lepra, com o devido cuidado, com o devido carinho, porque hoje, além da cura, a gente também, da cura da doença física, também tem o apelo da saúde mental, né? Porque a pessoa fica isolada de todo mundo, acaba tendo, vamos dizer assim, depressão, e aí não é uma coisa boa, né? Então, assim, como você bem disse, a doença lepra, ela já é bem antiga, já é muito conhecida, nossa, e graças a Deus que hoje nós dispomos dos meios necessários para que os pacientes possam ter a cura, né? Doutora, um sujeito que tem a doença, ele pode transmitir para uma outra pessoa? Quer dizer, existe esse contato físico que ele pode transmitir? Sim. Como é uma doença prevalente, né, no Brasil, que nós só perdemos para a Índia, né? O Brasil está em segundo lugar em questão de hanseníase. Todos os anos aí é questão de 30 mil casos, novos casos. Então, sim, pode transmitir. Só que, assim, 90% da população não vai ter hanseníase, pode ter o contato, mas não vai desenvolver a doença. Então, 10% dessa população, sim, pode desenvolver a doença. Por quê? Porque nós nascemos já com uma imunidade contra essa bactéria, né? Então, assim, esses 10% desses pacientes que não conseguem combater com essa bactéria, como eu falei, ter um contato, né? Geralmente os familiares, porque a pessoa que... Aí as pessoas pensam assim, mas é hereditário. Não, é pelo contato e questão também da imunidade. Falando de transmissibilidade, eu pergunto você o seguinte, como foi que começou? Porque vai transmitindo tal, mas o sujeito primeiro pegou de que maneira? Contraiu de que forma? Assim, epidemiologicamente, né, nós sabemos que animais, né, também tem essa transmissão, principalmente já se ouve falar sobre o tatu, outros animais também. Aí, então é o contato do ser humano com o animal, mais ou menos por aí. Mas também não vamos, né, enfocar que nele ali aquele animal tem, pronto, acabou, não, né? Então, para não deixar o tatu ali, deixar o animal. Então, essa transmissão é feita pelo ar, né? Ele é por gotículas. Por isso que em ambientes quando muito fechados, que possui pouco oxigênio, tem capacidade mais de transmissibilidade. Só que, como eu falei, o paciente que pode ser infectado, geralmente, às vezes, não vai desenvolver essa doença. Mas aqueles que desenvolverem, né, tem que ser acompanhado. E, principalmente, o paciente que é diagnosticado com a hanseníase, os familiares, os contactantes, eles precisam ser acompanhados também juntamente com a equipe médica que vai acompanhar esse paciente, porque eles podem também desenvolver. E é uma cadeia, nós precisamos quebrar essa cadeia de transmissibilidade, né? E conforme assim, quando a gente começa o tratamento com esse paciente, geralmente na primeira dose, a chance de risco de transmissibilidade já é pequena, é muito pequena mesmo. Então, a importância é você ter o diagnóstico precoce e o tratamento e esse paciente continuar no tratamento, né? Fábio, e após a cura, fica alguma sequela? O sujeito que foi curado tem alguma sequela ou não? Sim, após a cura, a pessoa ela pode ficar sim com sequelas, a depender do tamanho das lesões, né? Porque aí vai entrar no mérito da questão a quantidade de lesões que a pessoa vai desenvolver, porque ela pode ter uma lesão, que é no caso o que a gente chama de hanseníase paucibacilar, e pode ter múltiplas lesões. Ou melhor, de 1 até 5 lesões, aí é paucibacilar. Acima de 5 lesões, aí já é multibacilar. Aí, a depender do tempo que demorou para se iniciar o tratamento, a depender da quantidade de nervos que foram afetados, a depender de uma série de fatores, as sequelas elas podem ser
maiores ou menores, mas sempre fica com alguma sequela. Tem pessoas que chegam inclusive, a perder totalmente a sensibilidade da área afetada e não retorna mais. Ah, você tem essa possibilidade também, doutor? Quer dizer... Perder um membro... A sensibilidade da pele. Da pele. Porque esse é um dos pontos principais, acho que a doutora deve comentar depois, a respeito da hanseníase. Porque a ferida, a lesão, ela não coça, não dói. Você pode encostar numa panela quente pegando fogo, você não sente. Você não sente ali. Adormece aquela parte, em tese, vamos dizer assim, entre aspas. Fica dormente. Então, como você não tem a sensibilidade mais naquela parte, então a medicação vai agir de forma que possa fazer, vamos dizer assim, um paliativo na parte de sensibilidade. Mas há pessoas que ficam com sequências neurológicas para o resto da vida. Aí o sujeito contraiu a doença, como a doutora falou, 12 meses mais ou menos para poder aparecer algum tipo de sintoma. Mas nesse ínterim, o sujeito pode fazer o quê? Existe algum método, algum meio que ele pode identificar a doença antes da... Sim, o método é o quê? A autoavaliação. São manchas, né? Principalmente o que é mais característico da hanseníase são as manchas. E ela tem características, às vezes são manchas esbranquiçadas, avermelhadas, né? Acastanhadas, igual Fábio falou. Ela não coça, ela é indolor, ela não dói de forma alguma. E como você pode ter o acometimento tanto da pele, por quê? Por que a gente fala sempre observar a pele? Porque a pele é o maior órgão humano. Entendeu? Então, é algo visível que você consegue ver. Então, você vai saber a característica do seu corpo e ali, através daquelas lesões, você tem que buscar um acompanhamento médico. Por quê? Porque ela tem diagnósticos diferenciais com outras doenças. Às vezes você pensa assim, às vezes é só uma micose, uma parasitose, saiu uma mancha. E não é isso. Você precisa ter o acompanhamento. Por quê? Justamente, a hanseníase, ela não só acomete a pele, né? Como Fábio falou, que também acomete os nervos. E o que acontece? A falta dessa sensibilidade é acometido por conta dos nervos, porque o que acontece? Aí vai tendo a sensibilização. Você pode perder totalmente ou não, ou parcialmente, como o Fábio também comentou. Às vezes o paciente ele se machuca e não viu. Às vezes teve um corte e também não viu. Se queimou, não viu. Então, assim, essas questões que nós temos que estar atentos, né? A população tem que estar atenta. Às vezes conhece alguma pessoa que foi assim, precisa de um acompanhamento médico. Por quê? Porque quando já tem acometimento de nervos, já é algo mais avançado. Porque você pode ter dormência nas mãos, né? Você pode ter não só acometimento... Assim, os principais acometimentos são realmente cutâneos, mas pode aparecer nódulos. Você pode ter acometimento nos olhos, você pode ter acometimento nos pés, nas mãos. Quer dizer, em qualquer parte do corpo ela pode sim. pegar? Na maioria das vezes, sim. Nos homens, às vezes pode até no testículo, pode causar infertilidade. Então, assim, é amplo, muito amplo, assim. Tanto é que o Estado ele vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, nesse período de quase 10 anos que eu estou na vigilância, o Estado ele desenvolve os inquéritos que a gente chama de inquérito de geomintíase. Então a gente faz esses inquéritos nas escolas, mas também tem os inquéritos de hanseníase, que a gente vai nas escolas para verificar se os alunos eles têm alguma mancha na pele. Então a gente distribui um folhetinho com o desenho do corpo humano e pede para que o aluno ele faça a autoavaliação, como a doutora falou, ou a mãe do aluno faça a avaliação nele, no caso se for vamos dizer assim, criança, bem criança, né, não vai conseguir verificar. Então pede para fazer a avaliação, marcar naquele folheto com o desenho do corpo e trazer de volta para a escola e ser entregue às equipes de vigilância ou às equipes do PSE. E dentro disso aí é feita o encaminhamento da criança à unidade de saúde para verificar se ela tem ou não. Também, recentemente, o ano passado, mais precisamente no mês de outubro, o Estado ele, fez um movimento na 5ª Regional de Saúde, trazendo um ônibus
que vinha com vários profissionais para fazer exames e verificar se as pessoas tinham hanseníase ou não. Então foi pedido nas unidades de saúde dos 21 municípios que compõem a regional, aqui da Regional de Saúde, que os agentes de saúde, a gente já agradece desde já a parceria com esses importantes atores da saúde pública, que eles fossem nas casas das pessoas, verificassem se tinha alguém que tinha alguma mancha, fizessem, vamos dizer assim, esse acompanhamento, essa pergunta, um tipo de inquérito também, para trazer retorno para a gente e os pacientes serem encaminhados para essa avaliação que foi feita no mês de outubro. Dos 21 municípios, foram vários pacientes. Bom Conselho, nós também tivemos alguns pacientes que foram, né? Tem a questão da quantidade de casos, como a doutora falou, 10% da população é que pode desenvolver a doença, mas em Bom Conselho, significativamente, a gente está sem notificações desse agravo, já desde 2021. O que eu não digo a você que é uma coisa boa, mas eu digo, e a doutora concorda, que é subnotificado, porque as pessoas não prestam atenção nessa autoavaliação, como ela fala. Então, não olham se tem alguma mancha, não verificam se há sensibilidade ou não procuram um médico. E às vezes pode ser até que seja uma outra coisa, câncer de pele, pode ser que seja outra coisa, mas também pode ser que seja hanseníase. Então, como a gente não tem muito esse cuidado, o costume de se observar, a gente acostuma tanto com o rosto da gente no espelho que a gente nem percebe o traço do tempo na nossa face. Muitas vezes a gente não percebe porque a gente acostuma. Então, é preciso que as pessoas elas deem a devida importância também ao autocuidado e à autoavaliação, para que a gente possa, vamos dizer assim, eliminar, debelar a doença, ou pelo menos minimizar o impacto da doença aqui no município e em outras, no Brasil como um todo. Como ela disse, a gente é o segundo no mundo, né? Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Você falou de criança, doutora, quer dizer, é uma doença que qualquer pessoa de qualquer idade, não tem idade, é isso? Não tem idade, qualquer pessoa ela pode ser acometida por essa doença, né? A evolutiva pode qualquer idade. Ô Fábio, você tem aí com relação à porcentagem, quantas pessoas aqui no Brasil, a porcentagem, se você tiver, estão com essa doença? Não, aqui no Brasil eu não tenho, agora aqui no momento eu tenho aqui do município, mas eu posso dar a informação daqui um pouquinho. Porque assim, na verdade, o número de percentual no Brasil, ele é em torno de 10% da população que pode ser acometida por esse agravo. Mas o que acontece é o seguinte, é que há um incremento anual de pelo menos 1,1% nessa população. E como a gente sabe que é uma doença que, assim como tuberculose, é uma doença negligenciada, é uma doença de ambientes mais insalubres, que a gente pode dizer assim, porque você pega ela em locais mais insalubres. O que é que eu quero dizer com local insalubre? Vou sendo bem específico. Bares onde a higiene não há higiene, locais como tipo Cracolândia, locais que a gente não tem uma certa higiene. E aqui eu não estou estigmatizando o local e as pessoas que convivem lá, mas estou dizendo da insalubridade desses lugares. Tá entendendo? Porque a gente tem que ter cuidado com os pacientes, independente da localidade onde eles estão, né? Então, do ponto de vista geral, há um incremento, como eu estava dizendo, de 1,1% anualmente na quantidade de pacientes com hanseníase. E que, como eu estava lhe dizendo, em Bom Conselho, eu infelizmente estou inquieto porque já tem 2, né? Porque a gente está iniciando 2023 agora. 2 anos que a gente não tem registro de hanseníase. Eu até comentava com ela que o último registro foi em 2020 e foi de uma paciente que veio de um município vizinho, estava morando lá e veio para cá e o tratamento foi transferido. Então essa paciente ela entra como sendo paciente nossa, mas ela não é uma paciente autóctone. Ela não é do município, ela vem por transferência, né? Doutora Maiara, existem quantos tipos de hanseníase ou quantas características, enfim, quantos tipos, na verdade, tem? Assim, na verdade, nós classificamos ela em paucibacilar e multibacilar, né? E também ela tem as formas tuberculose, as outras formas bichoviana, né? Até 4 mais específicas. Então, isso tem que ser caracterizado, né, pelo médico, tem que ser acompanhado, ser solicitado a baciloscopia, ser solicitado também a biópsia, né? Então, a partir disso que vai determinar qual tipo que a paciente vai
vai ter essa hanseníase e também o tipo que vai se apresentar, né? Às vezes se apresenta com nódulos, né? Então isso vai bem clinicamente mesmo. Aí nesse caso, dependendo disso aí, é onde classifica também a mais grave ou menos grave, alguma coisa assim. Exatamente. Tem os casos mais graves e geralmente os que ainda avançam mais gravemente é porque não tem o diagnóstico precoce. Num caso grave, o paciente pode levar a óbito? Que tipo de situação o paciente pode ter? Assim, geralmente o paciente, quando ele é diagnosticado, se ele fazer o tratamento, não, né? Nós sabemos que não, ele não pode levar o paciente a óbito, mas ele pode ter reações, sim, adversas que podem levar. Até porque também, se a doutora me permite complementar, a hanseníase ela não é uma doença isolada, ela é uma doença que ela pode também estar associada, vir acompanhada com outras doenças, como por exemplo, a gente pode ter aí pacientes associados com HIV, a gente pode ter com doenças hepáticas, com doenças renais, com doenças hematológicas, então a gente pode ter. E respondendo àquela sua pergunta que você me fez, atualmente no Brasil nós temos aí em torno de 155 mil novos casos sendo diagnosticados desde 2016 a 2020. Então são cerca de 155 mil, o que dá mais ou menos 1% da população brasileira notificada, diagnosticada e em tratamento ativo. Porque, como a gente disse, é uma doença que, por ser estigmatizada, por ser uma doença que deixa você isolado, as pessoas nem sempre procuram unidade de saúde. Vão deixando passar, e só procurando unidade de saúde quando a doença já está numa fase e num estágio já bem elevado. Com relação a essa porcentagem, o tratamento pode ser feito pelo SUS? É única e exclusivamente pelo SUS, assim como a tuberculose e como a esquistossomose, que também são doenças negligenciadas. A medicação ela não é vendida nas farmácias, você não pode, então o mesmo remédio que você toma vai ser o mesmo remédio que um artista ou qualquer pessoa toma. Assim como foi o caso, por exemplo, do Tiaguinho, que teve tuberculose. Então, inclusive, ele se sensibilizou com a causa e fez propagandas para o governo federal durante um bom tempo com relação à questão da tuberculose. A mesma medicação que eu tomo é a mesma medicação que qualquer pessoa no país vai tomar e somente o SUS é quem fornece. Sem o SUS, eu faço questão de dizer, são 31 anos de SUS. Sem o SUS, muita gente, eu digo especificamente eu, estaria perdido, porque eu tenho algumas demandas que eu dependo exclusivamente do SUS. Minha mãe faz tratamento oncológico, o tratamento de minha mãe é custeado pelo SUS. Evidentemente que as outras coisas que vieram agregadas ao redor, não. Mas o SUS é quem fornece o tratamento. Sem o SUS, eu acho que, infelizmente, muitos brasileiros não estariam vivos hoje. Então, viva o SUS, viva o SUS. Sistema Único de Saúde. São 11h30. Vamos aqui abrir uma janela publicitária. O André Neto, retornaremos já com o nosso debate. Hoje falando sobre hanseníase. Estou recebendo o Fábio Belo, que é diretor de Vigilância em Saúde, a doutora Maiara Santos, clínica geral e também pós-graduada em saúde preventiva. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Continue na sintonia. 102,9. Papacaça FM. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. O que vem primeiro para você em 2023. A Fiat Gevel tem novidades. Chegou o Escudo, um veículo comercial que vai trazer toda a economia, versatilidade e desempenho para o seu dia a dia. Vá até a Gevel e confira com os nossos consultores. Gevel, na Avenida Euclides Dourado, número 96. Fone 87-3762-3500 ou 98802-0429. Ai, que azia, queimor, que dor de estômago. Não aguento mais viver assim. Amigo, eu tenho uma solução para você
você que é um Arrelique. O nome do produto é Amargo. Você toma Amargo 3 vezes ao dia depois das refeições, que vai fazer uma limpeza no seu organismo. Vai eliminar sua gastrite, a azia, a queimação no estômago, o refluxo, gordura no fígado, colesterol alto, retenção de líquido. E se você já estiver com uma úlcera, o Amargo vai deixar você novinho. É só isso? Esse Amargo é uma relíquia mesmo. Ah, pois, meu amigo, muito obrigado. Eu vou na farmácia agora mesmo. Vá, meu filho. Você vai poder comer com alegria. Recupere sua saúde com Amargo. A Farmácia Farmagê traz para você, cliente, a promoção que foi sucesso de vendas em 2021. O cliente pediu e a Farmagê atendeu, trazendo a mega promoção. Em compras a partir de R$10, você ganha um cupom para concorrer ao sorteio de uma Smart TV 65 polegadas no sorteio de fim de ano. Esse sim é o verdadeiro cinema em sua casa. Participe dessa promoção e boa sorte. Fone 3771-2522 ou WhatsApp 98161-2366. Farmagê, o tempo todo cuidando de você. Na Praça Dom Pedro II, Centro Bom Conselho. A Popular Alimentos está presente em todas as épocas do ano, oferecendo muito mais qualidade para o seu paladar. Se você é atacadista, comerciante, varejista ou proprietário de bomboniere e ainda não conhece nossos produtos, entre em contato agora mesmo com o nosso time de vendedores, através do nosso WhatsApp 87981700356 e garanta nosso mix de salgadinhos de milho, pipocas, lanches, doces e muito mais. Você vai amar, seus clientes também. Popular Alimentos, há quase meio século, presente na sua mesa. Continue na sintonia. 102,9. Papa Caça FM. Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. 11h34, de volta aqui com o nosso debate, a entrevista hoje falando sobre hanseníase. Olha, doutora, deixa eu perguntar o seguinte, existe algum sintoma que não aparece na pele, quer dizer, hanseníase foi explicado, mas existe alguma maneira ou algum paciente pode estar com uma doença, mas sem manifestar nenhum tipo de problema na pele? Sim, o paciente pode começar também a cometer, não necessariamente só na pele, né? Na pele é a mais conhecida hoje em dia. Sim. Mas também ele pode, como nós falamos, sobre a questão que ele afeta nervos periféricos, né? Então o paciente começa a ter dormência nas mãos. O paciente ele pode também adquirir aquela forma de mão em garra, como nós falamos na medicina, assim, o quarto, quinto dedo, ele chega atrofiado, o paciente às vezes não consegue nem agarrar objetos, começa a ter dificuldade no seu dia a dia, em atividades cotidianas normais, o paciente que antes conseguia fazer e depois passou a não fazer, deformidade nos pés, e assim, tantas outras coisas, como também acomete no cotovelo, nos olhos também, então isso aí também tem que ficar atento a essas situações também. Ô, Fábio, e existe alguma vacina? Não, você vai tomar uma vacina para prevenir hanseníase. Existe já uma vacina? BCG, né? Se eu não estiver equivocado. Não, BCG é para tuberculose. Pode. A questão assim porque muitos pacientes também não desenvolvem a hanseníase porque eles são vacinados ao nascimento com essa vacina que é a BCG. É aquela da pistolinha, que fica a cicatriz no braço, né? Então, quando o paciente ele é diagnosticado, né? Muitos especialistas indicam o quê? A família que não tem sintomas nenhum a fazer essa segunda dose, né, da BCG. Mas não é uma forma que ela vai prevenir, ela pode aumentar a imunidade e o paciente não desenvolver a doença, porque elas têm características semelhantes contra o que elas protegem, né? Mas assim, de forma habitual, falar assim, eu vou vacinar todo mundo com a segunda dose de BCG e vai, não é assim também que funciona. Ele tem critério para ser usado. Até porque a vacina BCG, ela tem, vamos dizer assim, um insumo para realizar a confecção da vacina,
ele é recurso limitado. Então, assim, a gente teve problemas com vacina BCG aí nos últimos anos. E outra, BCG é uma vacina que ela não vem para todo mundo. Normalmente ela vem para os recém-nascidos. Então, cotas extras aí tem que ser pedido, tem que passar pelo PNI, para o PNI fazer os pedidos e vir as cotas extras para cá, né? Então, a BCG não é uma coisa que a gente tem aqui na farmácia à disposição como dipirona ou como um AS, alguma coisa assim. Até dipirona mesmo a gente teve dificuldades uns dias aí atrás, né? Mas os recursos são limitados, então a gente não tem essa situação, né? E que tipo de exame é feito para diagnosticar a hanseníase? A baciloscopia, né? A baciloscopia é o principal que capta o bacilo, né? Na pele do paciente é feito. E também a biópsia de lesões também pode ser feita para também aquela que pega um pedacinho da pele, é isso? Isso. Né? Aí dentro dessa questão da baciloscopia que a doutora fala aqui, é uma raspagenzinha que é feita normalmente nos cotovelos, nas orelhas e nos joelhos. Ela é feita essa raspagem. Na regional nós tínhamos um município, que era o município de Canhotinho, que era um servidor federal que fazia essa raspagem. Era o único servidor que atendia os 21 municípios. Então, hoje, há um ano, a regional assumiu a execução do exame e agora o exame está centralizado na cidade de Garanhuns. Aí a gente, quando há necessidade, a médica solicita a baciloscopia, a gente entra em contato com o laboratório, faz os trâmites necessários e conduz o paciente até o laboratório onde vai ser feita a raspagem e vai ser dado o diagnóstico. E neste caso, a raspagem para hanseníase multibacilar. A paucibacilar e são outros diagnósticos que somente nos centros especializados a gente tem, né? Nos centros de referência, né? Bom Conselho, o centro de referência é no Hospital Regional do Moura, área de dermatologia, e na UPA. Mas para paucibacilar, normalmente eles encaminham para a capital pernambucana. Como a doença tem uma transmissibilidade muito grande, quer dizer, o sujeito que está em tratamento, ele fica isolado, mantém contato com todo mundo. Como é que funciona o sujeito que está fazendo tratamento para hanseníase? Certo. O paciente que ele está em tratamento, ele não é isolado da população, isso já caiu por terra, né? Que não é isolado. Antigamente, hoje ainda existe o preconceito contra o paciente que tem a hanseníase, né? Então, isso é como o Fábio mencionou. Tanto o paciente vai estar enfrentando a doença também, como às vezes problemas psicológicos, né? Por conta dessa negatividade da população. E às vezes é só falta de informação. Porque esse paciente, ele não vai ficar isolado. As medidas que ele vai ter é higiênica, como eu falei aqui, porque quando começa o tratamento para esse paciente, na primeira dose, o risco de transmissibilidade para outra pessoa é muito baixa. Então, já com a dose de ataque, nós já quase erradicamos assim a transmissibilidade. O paciente ainda continua com a doença, porque precisa ser combatido internamente, né? Então, pacientes, o que tem que ter cuidado são com lesões, né? É a questão de gotículas, ambientes muito fechados, tem que ser mais arejados, onde possui baixa aporte de oxigênio, então tem que fazer esse acompanhamento, mas isolado o paciente não fica e é acompanhado mensalmente, né, pelo médico da unidade, pelo médico, pela enfermeira. Por quê? Porque o tratamento, ele abarca o quê? O paciente, ele tem que ter aquela dose supervisionada, porque é um tratamento longo. Porque quando os pacientes, ele é tratado de da patologia em sua forma mais branda, né, mais leve, como podemos falar, o paciente faz um tratamento por 6 meses, né, avaliado ali mensalmente, ali é dado a dose supervisionada com a equipe e ele vai continuar o tratamento em casa com as medicações fornecidas, né, pelo SUS. Então ele vai fazer aquele acompanhamento. Então mensalmente ele tem que estar lá. E além do mais, temos que fazer o acompanhamento dos familiares. Então é um acompanhamento coletivo ali, não é só do paciente, né? Então, ele não fica isolado, ele é acompanhado, já tem estatísticas que aí a maioria dos profissionais que convivem com esses pacientes na própria unidade de saúde não pegaram, não foi transmitido a esses profissionais a doença. Então, é muito importante essa questão do tratamento supervisionado, a consciência também do paciente, né? Porque é um tratamento de 6 meses, dependendo da gravidade, pode durar até 1 ano, né? Então, quer dizer, o tratamento de 6 meses, mas a cura é dentro desses 6 meses também?
Vai depender da gravidade. Se é leve, aí você vai fazer o acompanhamento, né? A evolução da doença, é feito o acompanhamento pelo médico, das lesões, né? Quando a gente fala uma forma mais branda, é a paucibacilar, né? Que é o quê? É menos que 5 lesões, né? Que ela não está evoluindo. Aí é tudo clínico, você está ali acompanhando o paciente. O paciente não está evoluindo com neurite, né? Essas coisas que é acometida pelos nervos, dormência, essas coisas. Aí, quando é preconizada as doses exatas, né? No final do tratamento é aconselhável, né? Fazer o exame para confirmar a cura, né? Nem todos fazem, mas é aconselhado fazer. E aí esse paciente que dura até 12 meses, até é importante destacar por que no Brasil nós temos a cura e por que evolui tanto? Por que tantos pacientes ainda, existe 30 mil novos casos todos os anos? Por quê? Porque a má adesão ao tratamento. Porque como é longo, às vezes o paciente está ali, está vendo que tomou a dosagem, não quer continuar o tratamento, não vai buscar porque fica por responsabilidade do paciente ou dos familiares e recorrer a essa medicação, porque você não é liberado assim por 6 meses, né? É liberado até para o paciente voltar para você poder ter esse acompanhamento. Então, é muito importante isso, porque é a má adesão também, a baixa adesão do tratamento. Então, isso também tem que ter a conscientização que eles precisam terminar o tratamento e para obter a cura. E quem termina o tratamento segue corretamente, a chance de cura aí é muito grande. A gente bate nessa tecla da questão da continuidade do tratamento, porque em alguns momentos os pacientes, devido a ser rotineiro, são coisas que todo dia você tem que fazer, e alguns efeitos adversos que a medicação às vezes causa, às vezes o paciente não quer tomar a medicação. Aí não toma, mas aí tem, como ela falou, a dose supervisionada, você recebe uma determinada quantidade de comprimidos para aquele mês, já justamente para você voltar no mês seguinte para poder fazer esse acompanhamento com o médico. Porque caso contrário, se a gente deixar por conta do paciente, em alguns momentos o paciente ele estica o tratamento para até 18 meses. Então, ele não toma a medicação aqui e outra. Aí como ele não tomou a medicação aqui, então vai esticar um pouquinho o tempo de continuidade da medicação para poder dar a garantia de cura. Então, às vezes se estica até 18 meses nos casos mais graves. Passou disso, aí tem que reiniciar o tratamento. O sujeito que está fazendo tratamento, roubando o medicamento, a medicação e tudo mais, tal, existe algum efeito colateral? Quer dizer, existe isso? Existe, como todas as drogas, né, são antibióticos, eles podem ter tanto reações adversas, tanto gastrointestinais, né, vômitos, náuseas, tudo, como todas as medicações têm os efeitos colaterais. Aí, dependendo dessas reações, nós temos alternativas também para poder substituir essas medicações. Não é porque o paciente ele teve reação, vai ficar tomando aquela medicação, não, porque todo organismo é diferente, ele pode reacionar de forma individual àquela medicação. Então, nós temos opções terapêuticas para poder tá cobrindo ali aquela medicação que o paciente não se deu bem. Então, pode ter diversas reações, pode ter as medicações. Tanto a rifampicina, a dapsona e isso para poder fazer esse acompanhamento, entendeu? Então, existe sim, existe. Mas não é por isso que o paciente vai deixar de fazer o tratamento, né? Então... Muito bem. Quer acrescentar, Fábio, completar? Porque assim, além dessa necessidade do paciente fazer o tratamento, a família também tem que ajudar na continuidade do tratamento. Por ser uma doença bíblica, digamos assim, ela foi estigmatizada durante muito tempo, então ela foi taxada durante muito tempo, e as pessoas ficam com receio de tocar naquela pessoa, de conversar. Então é preciso que a família também seja um núcleo de apoio àquela pessoa que está com hanseníase. A guinada de vida para nós católicos de São Francisco de Assis se deu depois do conhecimento, depois de um abraço que ele deu no leproso. Então, para nós também termos a sensibilidade que Francisco de Assis teve lá atrás com os pacientes de hoje. É necessário que a família tenha, porque senão a gente acaba rechaçando, deixando de lado, e o paciente acaba se isolando sem querer fazer o tratamento, justamente para que a doença evolua e achando que vai morrer para dar paz e sossego à família. Então, porque a família é acompanhada também pelo tratamento, né? Sim.
Te perguntar o seguinte, o sujeito está desconfiado, que está sentindo isso, aquilo, ele deve procurar o SUS, ele deve fazer o quê? Imediatamente. Estou desconfiado disso. Deve fazer o quê? Depois da avaliação, ele procura a unidade de saúde, vai procurar o postinho da unidade dele e vai marcar uma consulta médica. Chegando lá, vai conversar com o médico, explicar os motivos que levaram a ele, e o médico vai fazer a solicitação, como a doutora disse, dos exames necessários para diagnosticar a doença, mas também vai fazer os testes, as avaliações físicas, né? Aí a doutora pode elencar de melhor maneira, né? Porque tem a avaliação física, que não é necessariamente o exame, o teste, a baciloscopia, que a gente seguia muito por exames laboratoriais, mas também há casos em que o exame físico já é capaz de detectar se a pessoa está com hanseníase ou não. Pois não, doutor, esse exame físico. Exatamente, o exame físico, o paciente ele vai chegar para você e vai elencar, né? E o profissional vai fazer o exame físico devido às lesões, né? Ali devido às lesões, como nós já falamos, não tem dor, não tem coceira, mas ele pode ter a coloração alterada daquela lesão ou diminuída, né? Aí o que acontece? Nós vamos fazer esse exame, como tem muito acometimento de sensibilização, a perda de sensibilidade, nós vamos fazer o quê? Podemos esquentar um tubo de ensaio para fazer hemograma, essas coisas, de exames, e encostar na pele do paciente e para ver se ele está tendo a sensibilidade, se ele está sentindo, com a própria agulha, você pode só colocar a ponta e virar também. Isso é perguntar para o paciente. Quando, por exemplo, pegou a agulha, furou a pele, não está sentindo nada, mas o sangue sai normalmente. Não fura a pele. Você só encosta a agulha para ele ver se você está sentindo, se você está sentindo o toque. Certo. Entendeu? Certo. Aí você pode virar a agulha e com a ponta você pode tocar e perguntar ao paciente se ele está sentindo a diferença da ponta da agulha para o seu reverso, certo, entendeu? Certo. Uhum. Então é feito o teste de sensibilidade, você pode fazer com algodão, ao frio, ao calor, você pode pegar o álcool, molhar com algodão e você colocar ali na sensibilidade, que também fica frio. Essas coisas você faz no consultório mesmo e é fácil, é rápido, né? E ali também você vai perguntar para o paciente se está tendo perda de pelos, que geralmente na sobrancelha também pode ter a perca, né, dos pelos. Se o suor naquela região diminuiu, né? Então tem tudo isso que você pode, ali numa entrevista com o paciente ali, que é a relação médico-paciente, que ele tem confiança em você perguntar e ele vai te respondendo. A partir daí você vai elencando, né, seu diagnóstico e depois solicitando o exame para poder confirmar. Até porque as medicações são liberadas a partir do momento que você diagnostica o paciente positivo com o exame. Só clinicamente não é liberado as medicações, então... Ô Fábio, aqui em Bom Conselho tem esse processo do sujeito fazer o diagnóstico, fazer o tratamento. Aqui em Bom Conselho tem? Tem. O paciente, a pessoa que tiver com suspeita, com alguma mancha suspeita, procurar uma unidade de saúde, vão ser feitos os exames clínicos, vão ser feitos os exames laboratoriais, uma vez... A unidade de saúde, nos postinhos, tem esse procedimento ou não? Assim, tem também, né? Tem. Uhum. Todos os postinhos, os médicos, eles trabalham dessa forma, em todas as unidades de saúde. E no hospital também. Havendo a suspeita, é só o paciente chegar lá e dizer, olha, eu tô com essa mancha daqui. Aí o médico vai avaliar. Dependendo da avaliação dele, ele solicita ou não o exame confirmatório para que aí sejam dado prosseguimento à solicitação de medicação e para que o paciente tenha a medicação e venha a obter a cura. Então, o procedimento é esse. Vai à unidade de saúde, faz a consulta, apresenta-se a ele, o médico suspeitando vai pedir o exame de confirmação. Vindo o exame confirmatório como positivo, a gente notifica o paciente e a medicação vem específica para aquele paciente. Não adianta pedir para ter medicação sobressalente, não tem. Vem específica para aquele paciente e para a quantidade de dias específicos daquele paciente. 11h50, vou abrir aqui mais um intervalo. Retornaremos daqui a pouquinho com a entrevista desta terça-feira. Continue aí.
Esta é a Rádio Papagaça, transmitindo de Bom Conselho, Pernambuco, informando na velocidade do rádio, com propagação do seu sinal para o mundo no portal radiopapagaça.com.br. Rádio Papagaça. Rádio Papagaça. Primeiro lugar de ponta a ponta. Organização Hélio Urquiza. Acaba de chegar às farmácias o mais poderoso depurativo do sangue. Eu estou falando do Depuvit. Depuvit limpa, purifica e afina o sangue, controlando sua pressão arterial, auxilia nos casos de feridas difíceis de sarar. Atenção, mulheres, o Depuvit auxilia no combate da TPM, menopausa e evita varizes. Mas atenção, o verdadeiro Depuvit tem o nome Natubio na caixa e no frasco e só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1260 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. A força do rádio. Quem conhece, confirma. Professor Eduardo Barreto Médici, mestre em comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina. O rádio continua sendo um meio de comunicação de massa com maior alcance, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. É o meio que tem maior audiência. Se a gente somar a audiência de todas as emissoras de rádio do Brasil, a gente vai ver que ele tem mais audiência do que a TV durante 18 horas por dia. O rádio é aquele meio que a gente ouve no carro, a gente ouve tomando banho, tomando café da manhã, a gente ouve sempre que tem que fazer outra coisa. E cada vez mais as pessoas estão ocupadas, cada vez mais as pessoas têm menos tempo para parar os seus afazeres, para se dedicarem a algum meio de comunicação. Daí a força do rádio, que continua imbatível nesse aspecto. E daí a importância da informação no rádio. O rádio é a maneira de alcançar as pessoas onde elas estão e levar a elas as informações que são imprescindíveis para a vida delas. Rádio Papacaça, sempre com você. Rádio Papacaça. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. 11h53, 11 horas e 53 minutos. Estamos falando hoje com o Fábio Belo, diretor da Vigilância em Saúde, e a doutora Maiara Santos, ela que é clínica geral. E o tema é hanseníase. Mas eu queria aqui abrir um parênteses, viu, o Fábio, perguntar a você como é que está a situação da Covid-19 aqui em nosso município. O Alves França esteve lá hoje falando comigo também, mas eu vou adiantar algumas coisas na entrevista. Assim, nós estamos num período de estabilidade aqui no município. Nós tivemos um aumento vertiginoso no ano de 2022, porque nós tivemos 1.819 casos, se eu não me engano, só em 2022. Dos 4.300 que nós temos hoje, 4.300 e alguma coisa, nós temos 1.800 e tanto foi no ano passado. Em compensação, nós tivemos uma diminuição da letalidade, porque nós tivemos 41 óbitos confirmados em 2020, 40 confirmados em 2021, e o ano passado nós tivemos 18 óbitos confirmados. Então, assim, há um período de estabilidade. Agora a gente pede à população que nos estabelecimentos de saúde, nos locais com grande fluxo de pessoas, as pessoas que tenham, vamos dizer assim, mais sensibilidade de saúde, que estejam mais fragilizadas de saúde, continuem fazendo o uso de máscara. E outra coisa, que mantenham a vacinação, o esquema vacinal em dias, né? Até bem porque a OMS resolveu manter a classificação como emergência. Sim. Ontem, não é isso? Quer dizer, então é necessário os cuidados continuarem, né? Isso, por conta das subvariantes que estão aparecendo, inclusive no Brasil foi concluída, acho que ontem eu estava vendo nos boletins epidemiológicos a compra de vacina bivalente, né? Para várias formas da Omicron, né? Então vai chegar ainda nas faixas etárias pertinentes ao longo do ano. Então, assim, a gente precisa manter os cuidados, porque, embora a gente esteja num platô, num momento estável, o vírus, por ser RNA, ele é uma coisa mutável e de forma bem rápida e agressiva. Então, a gente não pode vacilar, né?
Voltando aqui para finalizar sobre hanseníase, doutora Maiara, o sujeito está com suspeita, mas não quer ir na unidade de saúde e vai dar aquela velha gulgada, vai na internet, dá uma gulgada, vou saber o que é que toma. Quer dizer, isso é errado, tem que procurar um profissional. Fazendo isso de forma irregular, o que é que pode, que complicação ele pode ter? As complicações é aquela que nós já conversamos aqui, né? Porque quanto mais se tarda esse diagnóstico, o paciente vai evoluir com formas mais graves, né? Então, o paciente, quando mais precoce, a cura e a chance de evitar essas sequelas são maiores, né? Então, o paciente que fala, não, eu vou lá no Google, vou dar aquela pesquisada e não vou, pronto, que acabou. Não é assim, porque o paciente vai evoluir com formas graves e também vai ter as sequelas, isso que pode incapacitar até no seu dia a dia de realizar suas atividades e até deixar de trabalhar, o paciente pode chegar nesse nível. Então, o paciente, ele precisa, é por isso que essa conscientização é a maior estratégia hoje de políticas de saúde, é essa questão, é informação ao paciente, porque ele já está ligado. Eu tô com essas lesões, eu vou procurar um médico e já sabe a importância de se tratar precocemente. Igual tantas outras doenças que existem, que o diagnóstico precoce, ele é aí o fator ouro para você chegar à cura. Então, aí é uma questão também de escolha, né? Mas nós estamos aqui para informar e levar essa educação para a população, né? Até porque, doutora, se a gente for observar, se ele for no Google fazer uma busca, uma gulgada, como diz o Patrick aqui, né? Se ele for fazer essa busca, ele vai encontrar N possibilidades de doença que ele tenha. Porque você imagina, você chegar e você botar assim no Google, tô com dor de cabeça, diarreia e febre, e pesquisar qual a doença. Você vai ter um monte de doença ali. E outra, você vai acabar comprando uma medicação que talvez não vai ser a medicação que vai ser para você. O que é que vai acontecer? Você pode, inclusive, causar um outro problema além do que você já tem. Por isso que a conscientização, a ida ao postinho é muito importante. Em especial para nós homens. Nós passamos aí pelo Novembro Azul, que é o mês de referência da saúde do homem, mas eu digo isso porque a gente não costuma procurar atendimento médico. E também porque para nós que na nossa sociedade, formado na nossa sociedade, o homem está sempre trabalhando durante o dia, então é muito mais difícil. Então, mas aí tem outros dias, tem sábado, tem domingo, que dá para de repente procurar uma unidade hospitalar ou alguma coisa que possa tentar fazer um diagnóstico ou dar uma luz acerca do problema que você tem, né? Então é importante a procura para a prevenção. A doutora Maiara Santos atende onde? Em Caldeirões e Cachoeira. Muito bem, muito obrigado pela tua participação. Suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, esse espaço, até porque a conscientização para a população é muito importante. Por quê? Porque os pacientes às vezes não entendem a gravidade do problema, às vezes, que eles têm, e a partir da informação que hoje o veículo de internet, de tudo, é muito mais fácil, né? O acesso é mais fácil. E hoje nós temos diversas unidades de saúde aí, de portas abertas, porque na unidade básica de saúde é onde é a porta de entrada, né, do paciente, é onde nós resolvemos ali 80% dos casos das doenças ali. Então, nós temos que ter em mente que sim, o SUS é muito importante, porque salvam vidas, né? Então, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui esclarecendo para a população, e quem tiver perguntas aí, quiser nos direcionar depois, vamos estar esclarecendo mais também essa questão, tá? Muito obrigada. Diretor de Vigilância e Saúde aqui no município, Fábio Belo, muito obrigado pela tua participação. Patrick, André Neto, a gente quer agradecer a vocês e a Rádio Papacassa pelo espaço que vocês sempre têm dado às questões de saúde aqui no município de Bom Conselho. Vocês têm sido bem parceiros com a gente. Eu agradeço a vocês e repito o que eu disse, a população tem que estar atenta, não só a hanseníase, Covid, mas também a dengue. Deixa eu aproveitar o gancho, o pessoal, quando vamos cuidar da limpeza das casas, água parada nada, nesse tempo de sol, intermitência de chuva, que uma hora chove, outra hora não chove, é pra gente ficar atento. Então eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer também a parceria
da rádio com a Prefeitura Municipal do Bom Conselho, na pessoa do prefeito João Lucas, na pessoa do secretário Jocelino e na minha pessoa enquanto Vigilância em Saúde no município do Bom Conselho. Muito obrigado de verdade a parceria de vocês aqui na Rádio Papacassa. O programa é repetido de madrugada. Vem aí o Tocando Bola. A gente se fala amanhã, 7 da matina. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau. Esta é a Rádio Papacassa, transmitindo de Bom Conselho, Pernambuco, informando na velocidade do rádio, com propagação do seu sinal para o mundo no portal radiopapacassa.com.br. Rádio Papacassa. Rádio Papacassa. Primeiro lugar de ponta a ponta. Organização Hélio Urquiza.